Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia, aqui com vocês no canal O Reino em Pauta, trazendo uma palavra viva todas as manhãs para o seu coração. Este canal tem o propósito de liberar o poderoso, magnífico Evangelho do Reino. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que compartilham esse canal, a vocês que já se inscreveram em nosso canal, obrigado pelos likes, obrigado pelo carinho do compartilhar de cada um de vocês. Queridos, o sentimento da palavra nesta manhã, iniciamos falando acerca do tema Vencendo Conceitos. Meus amados e queridos irmãos, o conceito é algo muito forte no interior de cada ser humano. E muitas vezes, por causa do nosso conceito, nós tomamos uma posição errada, uma decisão errada. E muitas vezes perdemos uma grande bênção por causa das nossas decisões. Então eu quero ler com vocês o livro de Lucas, o capítulo 10, verso 25, que diz assim, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Vamos falar um pouco aqui, queridos, acerca desse início da leitura. Eu quero pontuar algumas coisas muito importantes na manhã desse dia aos meus amados irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo o seguinte, certa ocasião, um perito na lei levantou e foi para pôr Jesus à prova e lhe fez uma pergunta. Qual era a motivação do perito na lei? Não era ganhar realidade das palavras de Jesus, mas era expor o que ele achava, era expor o conceito dele, não é? E ele então disse a Jesus, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, ele já tinha dentro dele o que ele precisava fazer, como conceito, não como verdade, não como realidade. Esta é a grande questão que eu quero pontuar neste início dessa reflexão. Queridos, muitas vezes as nossas verdades e os nossos achismos, eles contrapõem a poderosa vontade de Deus. Eles nos atrapalham. O nosso conceito nos atrapalha. Muitas vezes, irmãos, nós não seguimos o caminho real daquilo que Deus quer na nossa vida por causa do nosso conceito, por causa da nossa verdade, por causa daquilo que nós achamos, por causa daquilo que nós defendemos. Esse homem que foi ter com Jesus e o intuito dele era pôr Jesus à prova, ele era perito na lei. Ele conhecia a lei, ele sabia o que a lei dizia, o que a lei rezava. E agora, então, ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, já estava escrito, ele já sabia, mas ele estava pondo Jesus à prova, não é? E de repente, o que está escrito na lei? Jesus respondeu. Como você lê? Como você lê a lei? E ele então responde, olha, ame o Senhor seu Deus. Ele cita o primeiro mandamento. Ele cita algo muito forte. Ele acha que ele ia pegar Jesus no contrapé, citando os dois maiores mandamentos da lei, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus, você respondeu corretamente,
faça isso e viverá. Você está entendendo a resposta de Jesus? Jesus não disse para ele, faça isso e você terá uma vida eterna abençoada, né? Uma vida eterna com Deus. Não, ele diz, faça isso e você viverá. Para Jesus falar para o perito, faça isso, é porque o perito, amados, tinha isso dentro dele, a verdade da lei estava dentro dele como letra, mas não havia realidade. Então a Bíblia é clara quando diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta o homem achar que sabe, o homem dizer que sabe, o homem proclamar uma sabedoria humana, um conhecimento humano. Não adianta o homem falar palavras persuasivas de sabedoria humana. Não adianta se ele não tiver ganho de realidade. E aqui, Jesus que pega o homem. Jesus é que pega o perito na lei. Ele fala então, responde, faça isso e viverá. Diga, faça o que você lê. Porque não adianta nada você ler e não fazer. Não adianta nada você ter conhecimento humano. Então, amados, realmente nós precisamos aprender algo. Precisamos invocar o nome do Senhor para vencer os nossos conceitos diários. O conceito está sempre colocando uma norma em nossa visão. É a nossa verdade. A nossa verdade está no contexto da nossa vida da alma. Está dentro da nossa vontade, dentro da nossa emoção, dentro da nossa mente. A verdade humana. E então forma esse grupo aí, né, de emoção, de mente, né, e de vontade. E agora, amados irmãos, esse grupo que forma a vida da alma quer governar. E muitas vezes, se nós não invocarmos o nome do Senhor, nós deixaremos ser governados pelo nosso próprio conceito. É o caso do perito na lei. Ele conhecia a lei, não adiantava ele conhecer. Ele sabia tudo que estava escrito na lei, não adiantava ele saber tudo. Da mesma forma, hoje, eu e você como cristão, não adianta nada saber tudo, não adianta nada conhecer tudo, não adianta nada ser um ótimo crente, entre aspas, não adianta nada viver uma vida religiosa apenas, queridos. O que precisa é ganho de realidade. A realidade, uma realidade ganha, ela se torna governante. É a mesma coisa quando você ganha a fé através da palavra. Essa fé se torna uma fé governante. Então você é governado por essa fé. Uma pessoa governada pela fé, ele vai onde ninguém imagina. Ele faz o que ninguém imagina, porque ele tem fé, ele ganhou a realidade da fé. Então, esse perito tinha conhecimento. E por mais que o intento dele, irmãos, era pegar Jesus, pôr Jesus à prova, ele agora é confrontado. Deixa eu te falar algo nesse momento. A verdade de Cristo, ela nos confronta. A verdade nos confronta. Quando nós ouvimos a verdade, nós somos confrontados e levados, amados irmãos, a entender um pouco mais do que Deus está querendo dizer. O perito na lei tinha sabedoria humana. E isso não adiantava nada, porque ele, amados irmãos, foi pego no contrapé e Jesus fala para ele, então, você sabe tudo isso? Então vai e faça o mesmo. Você pode ir fazer isso e o que vai acontecer? Você vai viver. Se você fizer isso, você vai ter vida. Não adianta nada você achar que você sabe. Você não tem vida em achar que você sabe. Então é preciso entender e compreender o que Deus está querendo. Abra o seu coração para entender, para compreender as coisas que Deus está querendo para a sua vida. Meus amados, é muito forte essa questão do conceito. É muito forte essa questão de uma verdade humana tentar governar o nosso ser. E o incrível é que muitas vezes nós passamos essa verdade humana a outrem. E muitas vezes outrem, pessoas sem entendimento, sem conhecimento, elas vão então aderir à vontade humana. Elas vão aderir, amados irmãos, ao conceito humano. E então fica ainda pior. Por isso Jesus disse, faça isso e você viverá. Agora, qual foi a reação do perito? O perito, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo?
Ele quis se justificar. Olha só, irmãos, você sabia que o ser humano, ele batalha diariamente para tentar se justificar? Se justificar do seu próprio conceito, se justificar no conteúdo da sua própria vontade, se justificar no conteúdo do seu próprio governo interior humano, anímico, almático. E isso é muito mal, porque quem é que pode nos justificar? Só um, só o Senhor. O Senhor é o único que pode, irmãos, nos entender, nos compreender, nos perdoar de nossas falhas, nos perdoar de nossos pecados, nos perdoar de nossos conceitos. O Senhor é o único que pode, amados irmãos, estabelecer algo e fazer algo diferenciado na nossa vida. Por isso, eu queria que você entendesse um pouco nessa reflexão acerca disso, né? O perito, amados, ele diz agora aqui então, mas quem é o meu próximo? Quem é? Como se ele não soubesse, como se ele não entendesse. Ainda hoje existem muitas pessoas que se faz de desentendido, que se faz de incompreendido, não é? Quando na realidade, queridos, a palavra, ela tem revelado, ela tem se revelado todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, e já não tem mais uma pessoa que possa dizer, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. O que Deus tem feito através da sua palavra é extremamente poderoso. Então eu quero convidar você nesta primeira reflexão, amados irmãos, na manhã desse dia, dia 10, amados, do mês 4. Quero te convidar a pensar, a rever os seus conceitos, abrindo o vosso coração e entregando para Deus. Ore comigo. Querido Deus, eu quero te louvar porque a tua palavra é poderosa. E eu quero que o Espírito Santo venha iluminar o nosso ser, neste momento, a nossa vida, os meus amados irmãos que estão ligados comigo, ó Deus, neste canal e com esta palavra. Senhor, venha realizar algo soberano, tremendo e maravilhoso, venha liberar sobre nós a tua bênção. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo e até amanhã.